que chegou o tempo do cumprimento de Sara, a esposa de Abraão. Pouca gente. Então veja, Sara começa a se chamava Isaac. Ele é o filho da aliança. E antes de todo esse tempo transcorrer, eles ainda não conheciam Deus, a oportunidade de ter todo o currículo de Deus em suas mãos. E ela disse: olha, deita com a minha serva Agar e dela vai nascer o filho da promessa. E tudo isso foi por causa desse dia, dessa ideia que Sara podia dar uma ajuda para Deus, e deu tudo errado. Filho de Agar? Qual era o nome do filho da promessa? Egípcia. Desde que isso aconteceu, criou um ambiente familiar. Se passavam e esse ambiente não mudava. Em Gênesis 21 você vai ver que ela fez uma festa, um banquete pelo desmame da serva, que ela chama de escrava, porque ela está com tanta raiva. Esse o problema é que Agar não desce na goela de Sara desde o dia. E aí quando chega nesse dia, a realização dela não é completa, porque a serva está lá junto com o resumo da história. Aquele dia, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho Isaac. Aí o coração de Abraão fica pesado dessa maneira, porque por mais que Isaac fosse o filho da promessa, não foi Isaac, foi Ismael. Então como é que se rompe isso dessa maneira? Para Abraão, não temas fazer o que Sara, tua mulher, te diz, mas então vai pegar e vai colocar Agar e o filho dele para fora, vai dar apenas. Só que ela não foi fugida. A primeira vez que ela fugiu, Deus mandou ela voltar. Dessa vez ela não está fugindo, ela está sendo despedida. Então assim, serva, como você vê, Sara na hora que está com raiva chama ela de escrava. Não era fugindo, era se de fato ela fosse o quê? Despedida, mandada embora. Apesar desse filho ser filho de Abraão, mesmo não sendo precária, numa condição difícil. Todas as vezes que eu passo os olhos rapidamente por cima de família, Abraão rico do jeito que ele era, ele estava no sanhaço. Porque sem um nada, dá para ela só um pouco de água, um pedaço de pão e manda ela embora. Começa a caminhar sem direção. Na verdade, ia para onde ia e podia ir para qualquer lugar. A verdade é que no final, porque ela era uma escrava e estava presa, a família de Abraão por um lado, mas no melhor cenário por outro. Você tem que entender que por um momento parece que aquele é o pior cenário da nossa vida, mas é a única conquistada. Se isso não acontecesse com Agar, ela ia estar morando numa tenda maravilhosa, mas ainda podia ser. Mesmo que tivesse tudo que a casa de Abraão, para sempre ela seria escrava. Não sei para quem, mas talvez você esteja num cenário hoje aonde você diz o que você tem, se primeiro não tiver autoridade sobre quem você é. A autoridade emprestada não é autoridade, é concessão. Andando errante pelo caminho, por quê? Porque aparentemente ela não tem direção, ela não sabe para onde indo, de tão desprovido de recursos e até mesmo mais leves para sermos conduzidos pela mão de Deus. Você sabia? Você não sabe para onde vai? O que Deus mandar você fazer, você faz leve e de fácil manuseio na mão de Deus. Para onde o vento de Deus te soprar, você exatamente. Mas não dá. Ela está sendo uma garantia dizendo: pode mandar ela embora, porque em razão do filho dela. Agora eu te pergunto, ele falou isso com ela? Não. Ela me faz lembrar agora a Arca de Noé, que não tinha, como é que é o nome daquele timão? É interessante porque se você navegava não pela mão de Noé, ela tão somente, fala aí com inteligência, Noé sabia para onde estava indo? Dentro de uma ele repousou direitinho no Monte Ararat, como se fosse estacionado por um carro com baliza. Ele estava indo, mas ela estava sendo guiada pelo vento de Deus. Minha vida parece sem rumo, minha vida parece sem direção. Então nisto eu vejo que Deus está te guiando. Deus está te guiando sem rumo. Estas vias por quais você tem, que você não tem controle, vias familiares que você não tem controle, dentro da tua mão, mas você está na minha. Não, eu vou falar de novo. Está na tua mão, é porque você está na minha mão. Vai passar pelo escuro, vai passar pelo meio. Está passando. Não, olhe para ele, deixa eu explicar melhor. Diga assim: você. Ela vai passando. Pelo que ela vai passando? E foi passando. E você acha que ela sabe por tudo que ela está passando? Eu tenho certeza que passou bicho do lado dela. Ter sido nesse caminho de peregrinação, aonde só Deus sabe. Onde que lugar é esse? Ela só percebe que é nítido. Ela está num deserto. Onde Agar parou?
O menino começa a chorar, a água do odre acabou. O menino vai morrer também. Para que eu não veja o menino morrer, escute, debaixo de um arbusto, e vou me distanciar dele, Aí ela pega o menino, e ela não queria ouvir a voz do menino chorando. Rapaz, se mãe ouve o menino chorando, me chamando, parece que eu ouvi o choro do menino. Então ela teve que manter uma distância. Para você não perder, digo, uma distância longa. Distâncias longas. E aí o que H vai colocar, ou o que vai ser colocado no morrer, mas o menino, que é menino, vai morrer primeiro. Então, para que eu não veja o menino morrer de um tiro de arco de quê? Sendo entesado, puxa, e o menino morrer, coloca ele embaixo e se distancia cerca de um tiro de arco de flecha. Essa medida para aferir distâncias, ela é rara na Bíblia, pouca tiro de pedra. E distanciou-se cerca de um tiro de pedra. Vai ver, por exemplo, o tiro de pedra é uma distância mais curta. Então, é distância, mas é uma distância mais... É raro alguém distanciar-se da distância que H tomou desse menino. Porque ela pensa, o menino vai morrer. Distanciou-se dele. Eu quero que você guarde isso. Distanciou. Pronto. H está nesse momento do deserto pensando por esse deserto. E quando você está passando, o fato de carregar consigo aqui atrás uma história de abandono, de rejeição, só que H não morre nem o menino. Aí o versículo 20 do capítulo. Deus estava com... tornou o que, gente? Ânsia no meu coração para orar sobre essa palavra. À medida que ela usa a morte. Eu quero que você diga isso comigo agora. Diga especial. Profetize essa palavra. Diga, eu não vou morrer. Diga, eu não vou morrer. Área que foi medida para me matar hoje, pelo poder da palavra. Então quando eu te pedir, diga, eu não vou morrer, eu vou me tornar e a me matar. Quando a depressão não te mata, Deus usa você para matar. Não mata você, Deus usa você para animar. Ela não acaba com você, Deus te usa para acabar com o divórcio. Se você está aqui é porque ainda não morreu. E se você não morreu, Espírito diz a esta igreja nesta noite: nada que tentou te matar, nada disso teve o poder de te posta. Tudo que não me mata me fortalece. Pega na mão desse crente, não pede licença não. Pega, não morre. Você passa e cresce. Dá um salto dessa cadeira porque eu vou orar pelos flemas. Dá teu grito, eu estou vivo. Debaixo dessa palavra, me ouça. Aleluia, aleluia. Por que João diz que Jesus, no Apocalipse, naquela visão, na revelação e da morte, como é que você tem que entrar nesse fevereiro? Bora, é dado ou conquistada? Estufa esse peito, vai pra cima, querida, tomada. O reino que João Batista morreu, o reino do céu é culto via osmose, me irrita. Por isso que entra, sai pra cima. Ei, pra cima. Porque Jesus, no sentido de para ele quem morre é como quem dorme. O que dá a ele autoridade para esse comportamento? Ora, aí que Jesus morreu. Lembra não? Morreu mesmo. Morreu. Sábado, morto. Porque procura aquele que vive. Porque procura aquele que vive, hein? Porque ele já ressuscitou. Porque Jesus tem. Porque a morte, isso aqui vai ficar maravilhoso, porque vai dar para ser compreendido perfeito. Foi ele que passou por ela. Sabe isso que você está passando? Essa depressão que você está passando, frieza espiritual que você está passando, essa tentação que você está... O que isso significa? Imagine aqui agora todo esse território a percorrer.
e não parar de caminhar. Sou eu que estou. E enquanto eu passo, eu sinto frio, fome, sede, calor. Estou passando. Jesus na sexta-feira é moído, cuspido, caluniado, mas Deus está dizendo: Ele não passa por você. Atravessa essa quimioterapia, atravessa esse abandono sexual. Ela não passou por mim, eu vou passar por ela. Que ela não passou por mim, fui eu que passei. Eu, a gravidade tá descendo aqui. Eu me tornei. Na casa de Abraão, é a escrava, por mais que more numa excelente tenda. Em Berseba, o texto não diz o que eles têm. Ela se torna livre. E ele se torna ferir a medida da sua morte. Você tem que atravessar isso. Mar Vermelho. Porque clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que isso significa que o povo vai. E o povo começa a passar. Vai acontecer com o mar. Mas quem vai estar passando? Cavaleiros perseguindo o povo de Deus. O povo de Deus passa pelo mar. Mas o mar... Deus está dizendo: você não tem tempo. Você, pelo que se passou, eu já passei por isso. Passou por isso e fez o que com isso? Guarda uma mágoa. Passou por isso? E o que você fez em cima disso? Agora, que um dia você foi esmagado. Pobre de maré desci, família. Foi você que passou pela pobreza. Você se tornou alguma coisa.